Capítulo 03, O Virtuoso Rei da Floresta. Parte 1. Clementine retornou à base do santuário secreto de Khajiit situado sob cemitério de Relantier. Ela estava praticamente queimando com raiva. Seus passos foram levados às pressas, suas sobrancelhas estavam tensas e sua boca estava torta. Seus traços finos foram torcidos em uma bagunça feia. Sua personalidade era provavelmente mais feio do que isso. Khajiit murmurou em seu coração, comandando seus zumbis recém-criados para a área de exploração mortos-vivos. Oh! Novos zumbis! Isso é mais de 150, a Pérola da Morte é excepcional, na verdade. Usando a terceira camada de feitiço Criação Mortos-Vivos criar mortos-vivos, o número de mortos-vivos que podem ser controlados era dependente da capacidade do mago. Quanto mais forte for o vivo, quanto menor o número que pode ser controlado. Mas para mortos-vivos de classe baixa como zumbis, Khajiit, que era incrivelmente qualificado no controle de mortos-vivos, poderia comandar mais de uma centena deles. Quanto ao porquê de Khajiit ser capaz de fazer isso, foi tudo graças ao item que ele possuía, a Pérola da Morte. O problema é que você gosta de jogar tanto. Desculpe. A Clementine curvando não tinha dica de pesar em seu rosto. Mas aqueles companheiros que morrem tão facilmente estão em falta, eles podem nem mesmo ter que muito. A maneira como você joga-os para cima, alguém morreria facilmente. Aventureiros não morrem tão facilmente. Eles são apenas pessoas normais. Eles vão morrer, uma vez que não são aventureiros. Clementine, está dizendo coisas óbvias para passar o tempo, um de seus obês. Certo, desculpe, eu não vou fazer isso de novo, por favor, me perdoe. Khajiit estalou a língua. Eu não acredito em você, basta parar de sequestrar pessoas por agora. Sim? Sua resposta ocasional fez a Khajiit uma carranca. Mas desde que dizer nada mais era inútil, ele parou de lecionar ela. Ele mostrou seu forte desagrado com uma carranca, que foi ignorada, como de costume. Mas estou tão entediado a propósito, onde ele foi? Ele não está de volta. Ainda não, eu voltei de mãos vazias novamente, agora é uma boa oportunidade, como sobre a avó. Não seja precipitada. Não subestime a avó, ela pode usar magias de 3 graus nível e é famosa na cidade. Ela vai ser um problema se fizermos um movimento em seu ânimo leve. Mas... Khajiit alcançado em suas vestes e pegou uma joia negra. Clementine, a fim de transformar esta cidade para o reino dos mortos, eu havia passado anos se preparando. Eu não quero seus jogos bobos jogando meus planos em desordem. Se você continuar mexendo causando problemas, eu vou matar você, entendeu? É chamado a espiral da morte, não é? É isso mesmo, o ritual do nosso mestre está em execução. Em lugares onde vivo recolhidos, foi possível criar mortos-vivos mais forte. Se forte mortos-vivos estavam reunidos, tornou-se possível criar mortos-vivos ainda mais fortes. O ritual de magia explorando esta propriedade como espiral, que infinitamente permite criar ainda mais forte mortos-vivos e foi capaz de destruir uma cidade inteira, era conhecido como o Spiral of Death. No passado, este ritual do mal virou uma cidade no reino onde os mortos-vivos vagam. O objetivo da Khajiit era transformar Relantier na segunda cidade de mortos-vivos, aproveitando o poder da morte na cidade para se transformar em um morto-vivo. Ele tinha colocado em um monte de esforço e preparação para atingir esse objetivo, ele não permitiria à mulher que apareceu há poucos dias a descarrilar este plano. Você entende? Khajiit viu através do bonito rosto inchado de Clementine e sentiu sua expressão cruel. Naquele instante, com a intenção de matar de Clementine explodiu como uma rajada de vento. Ela fechou a distância, atacando com velocidade surpreendente. O shortsword afiada brilhou quando ela esfaqueou no sentido da garganta de Khajiit. A arma usada por Clementine era uma arma perfurante conhecido como um estilete.
Armas perfurantes foram limitados em suas maneiras de atacar e difícil de manejar. Mas Clementine gostou deste tipo de arma, para ela que treinou seus músculos, pegou seu equipamento e aprendeu as técnicas. Tudo isso foi em preparação para matar com um golpe. Depois de desenvolver esta habilidade, Clementine sobreviveu incontáveis batalhas contra homens e monstros, e chegou a um estado onde era impossível para as pessoas normais se esquivarem dela. Clementine tinha talento inato e um potencial incrível, por isso era natural para ela chegar a tal estado, depois de passar a maior parte de sua vida a aprender esta habilidade. Mas seu alvo não era fácil tampouco. O orgulho de Zuranon, Khajiit dos 12 discípulos, não iria morrer assim. A ponta inevitável da lâmina afiada foi bloqueada por uma parede branca que irrompeu a partir do solo. Foi uma garra feita a partir de inúmeros ossos humanos, a garra de um lagarto. A garra moveu e quebrou o chão em torno dela. Este enorme objeto parecia ser controlado pela vontade de Khajiit. Ele sentiu a presença de um poderoso mortos-vivo por seus pés. Sentindo-se bastante satisfeito, Khajiit olhou para Clementine. Que ataque sem sentido! O único dano que você fez foi para me distrair o suficiente para perder o controle sobre os mortos-vivos por um momento. E desculpe por isso, mas eu nem sequer usei o meu poder completo. Você teve que usar toda a sua força para bloquear esse golpe, certo? Não fale bobagem, Clementine. Você não é alguém que vai se segurar. Vá, você viu através de mim. Sim, se você não bloqueá-lo, seu ombro tinha sido esfaqueado. Mas eu não estava planejando matá-lo honestamente. Vendo a mulher à sua frente, sorrindo, Khajiit franziu a testa. E eu ainda posso derrotar aquela coisa. Ele pode ter uma chance contra magos, mas como um guerreiro eu deveria ser mais do que suficiente, certo? É só que eu não sou bom com armas contundentes. Você pode ser forte contra os seres com seu Oni-Hit técnica de matar vivo, mas como você faria contra mortos-vivos que não têm sinais vitais? Você realmente acha que este é o meu trunfo final? Você está certo? Clementine olhou para o corredor, aparentemente sentindo os mortos-vivos controlados por Khajiit que estavam esperando lá dentro. Eu deveria ser capaz de lidar com alguns deles. Mas, nestas circunstâncias, vai se transformar em uma guerra de atrito e eu provavelmente vou perder. Desculpe, Khajiit. Clementine moveu a arma que estava segurando em sua mão para trás sob o manto e a terra parou de tremer. Mas como esperado do maior controle de mortos-vivos, que foi impressionante. Clementine virou e foi embora depois de dizer que: olha, eu não vou tocar a avó até o fim. Eu não vou prender mais pessoas, que devem fazer, certo? Sim. Khajiit nunca iria relaxar o poder em suas mãos antes de Clementine ter ido embora. Mesmo quando sua figura desapareceu na saída do santuário subterrâneo. Louca? Com estas palavras, Khajiit terminou a conversa. Ele foi falho, bem como, mas não a ponto de Clementine. Que força incrível! Não é por causa de sua incrível força que sua personalidade se tornou tão torcida. Clementine era forte, mesmo entre os 12 membros do mais alto escalão de sua organização secreta, apenas 3 foram capazes de derrotá-la. Lamentavelmente, Khajiit não foi contado entre eles. Mesmo se ele usou seu item especial, ele só teria uma chance de 30% de ganhar. O ex-nono sede da escritura preto, Ein. Um psicopata com a força de um herói não é para brincadeiras. Portanto, algo como o que aconteceu. Fireia suspirou profundamente e murmurou. Fireia conhecia os pais de Henry bem. Eles eram os pais ideais. Ele invejava as 2 filhas que adorava. Fireia ficou órfã desde tenra idade e tinha apenas vagas lembranças de seus pais. Sempre que os pais maravilhosos foram mencionados, Fireia pensaria nos pais de Henry. Ele sentiu raiva contra os impostores cavaleiro imperiais que tomaram as vidas dos pais de Henry. Ele pensou que eles mereceram quando ouviu que eles foram mortos.
Ele estava irritado com os altos mais elevados de Relantier para a sua falta de vontade de despachar soldados. Mas aquele que deve estar mais zangada e triste deve ser Henry, colocando seus próprios sentimentos de lado, que me senti um pouco estranho. Ele observou enquanto Henry recordou o passado, incerto se deveria consolá-la ou não. Ela enxugou as lágrimas em seus olhos e sorriu. Eu ainda tenho a minha irmã mais nova, então eu não posso ficar deprimida. Fireia, que tinha estado a ponto de levantar-se, sentou-se novamente. Ele pensou que era lamentável ter perdido a chance de consolá-la, mas ele também pensou ser realmente inútil. Mas seus sentimentos de querer protegê-la permaneceu o mesmo. Depois de hesitar, Fireia fez a sua mente. Além de si mesmo, ele não iria deixar ninguém se sentar ao lado Henry. Mesmo que essa pessoa fosse forte o suficiente para proteger Henry. Foi uma erupção pouco, mas Fireia não queria perder Henry, então ele decidiu expressar os sentimentos que ele nutria desde a primeira vez que ele veio para a aldeia como uma criança. Bem então. Ele não podia falar, sua garganta parecia estar colada, fechada. Diga isso. Ele queria dizer isso, mas as palavras pareciam estar presas em sua garganta e não queriam sair. Ambos Henry e Fireia estavam em idade de casar, e o dinheiro de Fireia feito como um farmacêutico era o suficiente para cuidar de Henry e sua irmã. Seria bom mesmo que eles tivessem um filho. O cenário da construção de sua própria família apareceu em sua mente, mas ele parou sua imaginação que estava saindo de controle. Percebendo que Henry estava olhando para ele com uma expressão confusa, Fireia tornou-se ainda mais ansioso. Sua boca se abriu e fechou. Eu gosto de você. Eu te amo. Mas ele não podia dizer essas duas frases. Porque ele estava com medo de ouvir a sua rejeição. Ele deve dizer algo que vai encurtar a distância entre eles. A cidade é mais segura, queremos viver juntos. Eu vou cuidar de sua irmã também. Se você deseja trabalhar, você pode ajudar para fora na loja da avó. Se você se sentir desconfortável na cidade, eu vou fazer tudo o que posso para ajudá-la. Basta dizer estas seriam o suficiente. A chance de ser rejeitado seria menor do que expressar seu amor. Henry. Oh, o que é? Fireia. Henry foi surpreendida por seu súbito grito e Fireia começou sua confissão. Se você tiver quaisquer problemas, por favor me diga. Farei tudo o que puder para ajudá-la. Obrigado. Fireia é um grande amigo, melhor do que eu merecia. Erro. Não mencioná-lo, nós nos conhecemos há muito tempo. Incapaz de dizer qualquer outra coisa para Henry sorrindo, Fireia lamentou sua própria inutilidade. Ao mesmo tempo, ele sentiu que Henry era realmente bonita e conversou sobre sua infância por um momento. Quando o assunto chegou ao fim, Fireia perguntou. A propósito, o que são com esses goblins? Esses goblins dirigirão a Henry como a negou. E ao contrário dos goblins normais que ele viu na estrada, cada um deles parecia um guerreiro veterano. Não só isso, ver os traços de um mago na vila era ainda mais chocante. Ele se perguntava como Henry, que era apenas uma menina da aldeia, tem que saber que grupo de goblins e que a natureza do seu relacionamento era. Henry respondeu simplesmente. Eu usei o item deixado pelo salvador da aldeia, Aizou Algovon, e eles aparecerão. Eles vão obedecer meu comando. Entendo. Os olhos de Henry brilhavam como as estrelas, o que fez Fireia miserável como ele respondeu casualmente. Aizou Algovon. Henry tinha mencionado este nome várias vezes já. Quando a aldeia Carne foi atacado por povos disfarçados como os Cavaleiros do Império, um misterioso mago aconteceu para passar por lá, salvando a aldeia com os seus incríveis poderes e trouxe a paz para a aldeia. Ele era um herói que salvou Henry, alguém que Fireia deve dar graças. Mas a expressão de Henry tornou difícil para ele para expressar sua gratidão. Esta foi a reação natural quando Henry mencionou seu salvador, mas os sentimentos de inveja ainda saltou de seu coração.
A natureza do homem é competitivo, então ele sentiu ciúmes porque Henry não mostrou para si mesmo. Ele foi pego com estes sentimentos obscuros e pensamentos feios. Como ele estava se sentindo miserável, Fireia tentou empurrar essas emoções fora de sua mente e pensou sobre o item que Henry mencionou. Ele foi usado para convocar goblins, conhecidos como Corno de o Goblin Geral. O grande mago que salvou a aldeia, obviamente, disse Henry algo sobre esse chifre, mas desde que sua mente estava confusa na época, ela não foi capaz de se lembrar de tudo claramente. Fireia pensou que era estranho. Ela pode não saber que tipo de produto que era, mas ela não deveria ter esquecido. Desde que foi um item com efeitos especiais, você não iria esquecê-la depois de ouvir apenas uma vez. Havia muitos itens que poderiam ser usados para a convocação, e houve períodos de convocação também. Mas os seres convocados desaparecerá após um determinado período de tempo que já passou. Monstros invocados não eram monstros que poderiam ser controlados por um longo tempo. Se esse item pode alcançar este objetivo, a história da magia até este ponto pode ser derrubada. Quão valioso seria um item como esse? Henry parecia desconhecer o valor do item, mas se fosse para vendê-lo, ela seria definido para a vida. Henry usou este item raro, porque ela não queria que a aldeia se machucasse novamente. Fireia pensou que esta maneira de pensar era como Henry, que foi por isso que os goblins convocados protegiam a vila, dirigindo a Henry como anego, seguindo suas ordens e até mesmo ajudando nos campos. Não só isso, mas ouviu que eles estavam mesmo ensinando os aldeões como usar um arco, ensinando-lhes formas de se proteger. É assim que a vila tem seus novos estranhos residentes. Parte da razão pela qual a aldeia aceitou os goblins foi que eles foram atacados por cavaleiros, que eram companheiros humanos. Eles não eram mais capazes de confiar em outros seres humanos como antes, e ao mesmo tempo tornou-se mais fácil para eles aceitarem a ajuda dos goblins. A principal razão foi porque o item foi um presente do mago que salvou a aldeia. Essa pessoa chamou a si mesmo Aizoalgovn, certo? Que tipo de pessoa ele era? Quero expressar os meus agradecimentos. Fireia tinha ideia de quem era Aizoalgovn. Henry disse que ela não sabia como ele se parecia sob a máscara, por isso mesmo se ele fosse alguém que Fireia conhecia, eles não seriam capazes de dizer. Mas quem deu um produto tão valioso deve ser uma grande pessoa. Fireia nunca iria esquecer, se ele o tinha visto antes. Depois de contar Henry o que ele pensava, Henry pareceu desapontado. Entendo. Pensei que Fireia saberia quem ele era. A reação de Henry fez corrida coração Fireia e as costas começaram a suar. Aparência de lado, considerando a sua força, a possibilidade de ele ser popular é alta. As palavras que ouviu na noite passada vieram à tona em sua mente e sua respiração se voltou irregular. Acalmando sua inquietação para o momento, Fireia perguntou. Henry, qual é o problema? Por que você quer ver que as pessoas... Bem, eu quero agradecê-lo corretamente. Os aldeões propôs a construção de uma pequena estátua de bronze em memória dele salvar nossas vidas, eu preciso agradecer-lhe também. Sentindo que os sentimentos de amor, que Fireia temidos, estavam ausentes, Fireia suspirou de alívio, relaxando os ombros tensos. Oh, eu vejo, ufa. É isso mesmo, temos de agradecer-lhe. Se havia algo especial sobre ele, podemos limitar os campos de pesquisa. Ah, certo, você sabe que mágica ele usou. Ah, magia. Foi incrível. Com um grande estrondo de um raio, o cavaleiro caiu. Lightning. Você ouviu-o dizer a palavra relâmpago. Henry olhou para o céu e acenou com a cabeça fortemente. Sim. Eu o ouvi dizer isso. Mas foi mais. Ouvindo língua murmurando de Henry, Fireia julgado que seus murmúrios eram coisas ditas antes de ativar um feitiço. Isso, é uma magia de terceiro nível. Magia de terceiro nível, é incrível. Isso é definitivamente incrível.
Eu só posso usar magia de segunda camada, terceiro nível é o mais alto que as pessoas normais podem alcançar. Para escalões mais altos, que seria no reino das pessoas com talento inato. Sargovin é incrível. Henry ficou impressionado e acenou com a cabeça, mas Fireya não achou que esse mago estava limitado a feitiços de terceira linha. Ele poderia dar afastado esse item casualmente, então ele pode ser capaz de usar magia de 5 camadas que vai para o reino de heróis. Por que uma pessoa tão grande veio a esta aldeia? O perplexo Fireya não podia ajudar, inclinando a cabeça, mas a dúvida em sua mente desapareceu quando ouviu as palavras seguintes de Henry. Não apenas isso, ele também me deu algumas poções vermelhas. A história que ele ouviu foi pedaços de todo o incidente, que lembrou Fireya de uma conversa que ouviu há algum tempo. E você vai pagá-lo para o seu problema, você poderia descrever em detalhes a pessoa que lhe deu a poção. O guerreiro chamado Verita ficou insatisfeito com o pedido de Lizzie. O que você está planejando perguntando isso? Obviamente, seria uma pista para eu encontrá-lo. Encontre o homem misterioso na armadura corporal completa. Se eu chegar perto dele, ele poderia me dizer onde ele tirou essa poção certo? Ele pode até derramá-lo acidentalmente. Se ele é um aventureiro, eu pretendo contratá-lo. O que você acha, Fireya? Este foi o motivo de Fireya pedir Momon pelo nome. Ele queria descobrir informações sobre a poção, aprofundando a amizade deles. Além disso, durante o processo de ir para a floresta para colher ervas, Momon pode, sem saber, vazar algumas outras informações. Fireya trabalhou duro para esconder sua excitação, pedindo Henry cuidadosamente com uma voz calma como antes. Oh, que tipo de poção foi? Você sabe que eu sou um farmacêutico, eu estou interessado em poções. Ah, isso é certo? Este tipo de coisas são o seu trabalho. Henry disse a Fireya tudo sobre como o mago deu-lhe a poção. Henry mencionou as proezas de Aizo Algovin ao fazê-lo, o que tinha feito Fireya de apenas agora com ciúmes. Mas agora, sua mente estava cheio de outra coisa. Depois de consolidar todas as informações e revelando várias camadas de máscara, a identidade escondida foi finalmente revelado. A poção em Relantier e a poção que Henry bebeu pode ser a mesma coisa. E as pessoas que apareceram em ambos os lugares eram viajantes em dupla de mago e guerreiro em armadura negra. Havia apenas uma resposta, mas havia 2 candidatos para o que diz ser Aizo Algovin. Ele parecia ser um homem da descrição de Henry, mas para ser seguro, Fireya precisava confirmar. A pessoa nomeada Aizo Algovin, ela poderia ser uma mulher. Ou não? Eu não vi seu rosto, mas a voz pertencia a um homem. Esta evidência não foi suficiente para provar que a outra parte foi definitivamente um homem, poderia haver magias e itens de mudar de voz. Mas parecia errado igualar Nabel com Aizo Algovin. O Ais legal e trapalhão Nabel comparação com o inteligente, recolhidos e atenciosa, eles eram muito diferentes. Ele foi muito longe de um trecho de ligá-los juntos. A em armadura negra pareceu ser chamada de Albedo. Eu vejo. Ele lembrou que Nabel mencionou esse nome. O gato é fora do saco. Aizo Algovin é, Momon. Isto mostrou um fato surpreendente. O mago que salvou a aldeia também era um guerreiro consumado. Havia guerreiros que foram treinados em magia, mas o equilíbrio será tendência no sentido de uma das habilidades. Foi o mesmo para os magos. Se mana baseado em magia usava pesada armadura, eles não seriam capazes de lançar feitiços. A terceira camada mágica de um aventureiro classe espadachim adamantite. Que existência absurda! Se realmente houvesse alguém assim, ele seria definitivamente um herói entre os heróis. Mas se fosse esse o caso, por que ele estava fazendo tantas perguntas durante suas viagens? A explicação mais lógica seria a de que ele era um mago que aprendeu técnicas desconhecidas em uma nação estrangeira, de modo que ele não sabia dessas coisas.
Se esse fosse o caso, seria natural para ele possuir poções estrangeiras que Fireia não sabia nada. Fireia obteve esta informação valiosa e sua respiração se voltou irregular, ele não poderia pará-lo, embora ele sabia que Henry estava olhando para ele estranhamente. Sentimentos complicados surgiram no seu coração, ao mesmo tempo. Em comparação com Ice, que salvou Henry e deu-lhe uma poção, ele era desprezível e odioso para ficar perto dele, a fim de aprender os segredos de fazer essa poção. Henry deve preferir um homem assim. Ele não pode deixar de suspirar quando ele pensou nisso. Você está bem? Você não parece tão bem. Sim. Eu estou bem, só pensando em uma coisa. Se ele descobrisse como criar a poção, ele poderia salvar muitas pessoas e limpar seu sentimento de culpa. Mas a chance de isso acontecer era magro. Ele apenas queria obter novos métodos de fazer poções como um farmacêutico. Ele não era apenas um guerreiro poderoso, mas um excelente mago também. A beleza acompanhou-o, ele possuía poções desconhecidas e que ele tinha um forte senso de justiça para salvar a vila que estava em perigo. Fireia comparando tal homem consigo mesmo. Fireia sentiu um amplo deprimentemente abismo entre ele e Momon não, Ais ou Algovo. Qual o problema? Você parece estranho. Ah, sim. Não é nada. Fireia retido seu suspiro e sorriu, mas ele não estava confiante de que ele poderia sorrir naturalmente. Henry fez uma expressão que mostrava que ela tinha visto através do falso sorriso de Fireia. O que devo fazer? Henry odeia pessoas que escondem seus assuntos vergonhosos, certo? Antes de nós sermos convocados por Deus, todo mundo tem coisas que ele ou ela mantém em seu coração. Especialmente coisas que causam infelicidade quando ditas. Mas se manter esses segredos causar infelicidade de outros, que seria outro assunto. Eu não vou te detestar para isso, então não importa o se você cometeu crimes, seria melhor se entregar às autoridades. Não, eu não cometi nenhum crime. Sim. Está certo? Não havia nenhuma maneira que Fireia iria cometer crimes. Eu confio em você profundamente. Olhando para Henry que estava rindo com força, Fireia relaxou a força em seus ombros. Sim, mas eu ainda tenho que agradecer. Você fez as coisas mais fáceis em alguns aspectos. Vou trabalhar duro para ser tão bom como ele é. A fim de levantar o meu rosto alto e dizer a você que eu gosto de você, eu te amo. Em resposta a determinado anúncio de Fireia e suas palavras anteriores, a confusa Henry simplesmente assentiu com a cabeça e sorriu educadamente. Parte 2. Ai suspirou e olhou em direção à aldeia com admiração. Havia muitos aldeões diferentes, todos os que estão em uma linha. Homens e mulheres, velhos e jovens, eles estavam todos lá. Havia 40 anos de idade, mulheres gordas que se pareciam com as mães, havia também jovens cuja idade era 10 anos de idade. Todos eles eram sérios a um ponto em que eles apareceram hostil. Ninguém estava brincando. Um duende que prendia uma curva estava falando com eles. Mesmo com a audição sensível de Ice, ele não podia ouvir o que eles estavam dizendo a esta distância. Alguns momentos depois, os moradores alinharam-se lentamente e pegaram os seus arcos. Eles eram arcos curtos simples e, a julgar por sua forma, eles eram provavelmente feitos por eles mesmos. Depois de desenhar totalmente o arco, que visa os espantalhos a alguma distância, o Goblin provavelmente emitindo um comando e os aldeões dispararam em uníssono. Os arcos podem parecer simples, mas o arco das flechas foi lindo. Todo mundo bateu o espantalho, ninguém errou. Nada mal. Ais elogiou. É assim mesmo? Narberal perguntou em dúvida, de pé atrás dele. Na sua perspectiva, ela provavelmente não iria entender por que uma técnica deste nível foi digno de louvor. Em comparação com os arqueiros no grande túmulo de Nazarick, esta foi uma brincadeira de criança. Ais entendia como Narberal se sentia e sorriu amargamente sob seu capacete.
Você é Narberal certo, sua habilidade com o arco pode não ser tão incrível. Mas apenas 10 dias atrás, eles não poderiam nem mesmo usar um arco. Eles não estão esperando passivamente seus cônjuges, filhos e pais morrerem outra tragédia, em vez eles estão tomando ativamente em armas para defender-se, sempre que necessário. Não é a técnica que aprenderam com essa coragem digna de louvor. Qual foi louvável, foi o ódio que empurraram os moradores para esta medida. Me desculpe. Eu não tinha pensado sobre isso tão profundamente. Está tudo bem, não há necessidade de pensar muito, Narberal. Sua técnica não é digno de louvor de qualquer maneira. Ais observava as setas voar através do céu e perfurar o espantalho, e um pensamento surgiu em sua mente. Quão forte eles se tornariam? Quão forte eu poderia ficar? Em Yggdrasil, Ais já havia atingido o nível máximo de 100. Seus pontos de experiência foram a 90% do limite, quando ele veio a este mundo. Esta foi apenas uma hipótese, mas uma vez que suas outras habilidades ainda estavam intactas, o sistema de nível neste mundo deve ser o mesmo. O problema era se ele poderia obter os restantes 10% dos pontos de experiência e chegar ao nível 101. Considerando-se esta questão, Ais podia adivinhar a resposta. Ele não podia ficar mais forte. Ele já tinha alcançado o pico de potência. Ais era forte, mas ele não vai ficar mais forte. Mas os aldeões eram fracos e podem tornar-se inesperadamente fortes. Se as pessoas neste mundo não têm qualquer limite para o seu crescimento, eles poderiam exceder o pico do nível 100 em Yggdrasil. Se isso acontecesse, Ais e seus subordinados no grande túmulo de Nazarick não seriam capazes de dominá-los. Mas isso vai absolutamente. Pode acontecer embora. Ais pensou que poderia ser possível que os 6 deuses da teocracia Slane eram jogadores. Ele não sabia por que o momento da sua aparição foi tão distante da sua, mas se os 6 deuses eram de raças heteromórficos sem duração limitada, ou se tivessem classe específica de ciclo de vida, havia uma alta probabilidade de que eles ainda estavam vivos. Se os 6 deuses ainda estavam se escondendo na teocracia Slane, em seguida, durante os últimos 600 anos não poderia ter sido aqueles que usaram a força dos 6 deuses a nível de potência, ganhando experiência mais rápida do que o normal com a ajuda de poderosos jogadores. Não seria surpreendente se alguém acima do nível 100 apareceu. Então a razão da teocracia Slane não governar este mundo seria devido a uma existência com um nível similar. Ou talvez level 100 foi nada impressionante aqui. Quando ele pensou sobre isso, o estômago inexistente de Ais começou a cãibra. Se os 6 deuses eram jogadores, ele tinha que tentar o seu melhor para chegar em seu lado bom, mesmo que a coleta de informações não estivesse completa. Mas de acordo com os sobreviventes da escritura Luz Solar, os cavaleiros do Império que atacaram a vila eram na verdade impostores da teocracia, o que significaria que salvar esta aldeia era o mesmo que se opor à teocracia. Talvez tenha sido um erro para ajudá-los. Ele precisava recolher mais informações depois de tudo. Enquanto Ais estava preocupado com tais pensamentos, ele notou um rapaz correndo na direção dele. Os olhos, que eram normalmente cobertos por pelos, eram visíveis como seu cabelo balançava ao vento. Ele estava olhando diretamente para Ais. Vendo o comportamento de Fireia, Ais teve um mau pressentimento. Era o mesmo olhar de pânico que ele tinha visto no chefe da aldeia. Qual é a pressa? Existe outra emergência. Esta aldeia está realmente. Fireia atingiu Ais, que estava divagando. Fireia estava ofegante, e sua testa estava encharcado de suor, fazendo com que o cabelo a parte. Ele revelou sua expressão séria, olhando para Ais e Narberal. Ele pareceu hesitar por um momento, não sei como dizer. Ele finalmente acalmou a sua mente e pediu a Ais. Momon-san, você é Sarais ou algo? Esta questão súbita estupefou Ais. A resposta correta deve ser não. Mas ele pode dizer isso. Esse era o nome que ele e seus amigos criaram.
Mesmo que fosse o nome dele agora, ele realmente poderia negar. Este período de hesitação foi a melhor prova, e Fireia continuou. Por isso, é você, Sarglovn. Obrigado por salvar esta aldeia e Henry. Ais respondeu Fireia curvando-se, não, eu. Ouvindo as palavras que Ais conseguiu espremer, Fireia assentiu compreensivamente. Eu entendo que você está escondendo sua identidade, por algum motivo, mas eu ainda queria te agradecer por salvar este vilaginão, por salvar Henry. Obrigado por salvar a menina que eu gosto. Sentia-se como um tio velho, pensando que como era uma palavra usada por jovens única. Por um momento, ele se permitiu falar sobre o passado, enquanto pensando em outras coisas mais importantes. Ah, o suficiente, levante a cabeça. Isso significava admitir que ele era Ais ou Algovon, o que significava que ele não tinha explicação possível para refutar a ideia de Fireia. Era a perda de Ais. Sim, Sr. Govon. Além disso, na verdade, eu estive escondendo algo de você. Me siga. Nabel, fique aqui. Depois de emitir a ordem para Narberal, Ais trouxe Fireia para algum lugar mais longe. Este era impedir Narberal de ouvir qualquer coisa estranha e ficar agitado. Depois de obter alguma distância de Narberal, Ais virou-se para enfrentar o jovem. Na realidade, Fireia engoliu em seco nervosamente, em seguida, fez uma cara determinado. Sarglovn, a poção que você deu para a mulher na taverna é impossível de criar utilizando métodos normais e é muito raro. Eu queria saber que tipo de pessoa era o dono de uma tal poção e é método de fabricação de cerveja, é por isso que eu pedi-lhe para este trabalho. Desconhecido. Ah, então é isso. Esse foi o erro. Ais deu uma poção para Henry nesta vila, e ele deu uma poção semelhante a alguém em Relantier. Foi assim que a sua identidade foi exposta. Não somente isso. Eu deveria ter chegado a esse poção de volta. Se apenas eu tinha pedido para o nome desse aventureiro do sexo feminino. Mas não há nenhum ponto de chorar sobre o leite derramado. Ais pensou que dar a ela a poção era o melhor caminho de volta em Relantier. Ela disse, com uma armadura tão chamativa, você deve ter algumas poções, certo? Ela provavelmente não queria, mas que limitava muito as ações que Ais poderia tomar. Por exemplo, se alguém saiu de um carro elegante, vestindo roupas caras e vestido extravagante, você poderia pensar que o carro se ajusta ao homem. No entanto, se ele se vestia mal, você poderia pensar que o homem gastou todo o seu dinheiro no carro e zombar dele. Ais queria evitar isso. Se ele rejeitou-a de volta, em seguida, a beleza de seu companheiro Narberal e sua armadura chamativa seria objeto de inveja e boatos desfavoráveis seriam distribuídas. Coisas como rumores iriam ficar com você para a vida e as pessoas iriam escolher em que feridas sem parar. Ais veio a este lugar, a fim de aumentar a sua fama como um aventureiro, de modo que ele precisava evitar fazer coisas que possam danificar sua reputação. Depois de considerar tudo isso, ele deu a poção de distância. Foi uma aposta, mas não foi lamentável, embora ele perdeu. Não foi uma perda total, no entanto, ainda havia uma chance de consertar as coisas. Ais não era perfeito e continuará a cometer erros. Mas ele não entendia por que Fireia estava se desculpando. Não há nenhuma razão para pedir desculpas, certo? É desconfortável para esconder coisas e pedindo para apertar sua mão com um sorriso. Mas o pedido desta vez foi feito, a fim de construir um certo relacionamento. Então qual é o problema? Ais perguntou em confusão sincera. Sarglovn é realmente de perdoar. Ais não entendia por que Fireia ficou impressionado. Relações humanas eram o requisito básico na sociedade, não havia nenhum problema em querer estabelecer relações. Pode ser vago, mas Ais tinha entendido alguma coisa. Talvez Fireia via a si mesmo como um espião industrial que estava ficando perto dele, a fim de roubar seus segredos. Se eu te contar como fazer a poção, o que você faria com esta informação?
Fireia gritou de surpresa e respondeu depois de ter ponderado em breve. Eu não acho que dei até agora. Estou movido pela curiosidade. Minha avó é provavelmente o mesmo. Entendo. Isto não é problema. Seria diferente se você estivesse planejando cometer alguns crimes, mas é bom se você não planeja fazer isso. Como incrível! Não é de admirar, ela idolatra você. O cabelo do jovem resmungando tinha secado no vento e cobriu os olhos mais uma vez. Mas Ais podia ver seus olhos invejosos. Eles eram os olhos de um jovem, que gosta de beisebol, vendo um profissional. A expressão do jovem foi semelhante à que foi feita por Ais e seus camaradas que foram resgatados depois de ser pequed repetidamente, estar no temor pela força de um salvador. Os sentimentos de embaraço à tona e foram reprimidas. A atitude de Fireia afetou seu coração, surpreendente Ais, mas ele se recuperou imediatamente e entrou em ação. Ele tinha que descobrir algo primeiro. A propósito, você é o único que sabe que eu sou Ais. Sim, eu não contei a ninguém. Eu vejo, isso é ótimo. Ais pensou sobre como pedir Fireia como ele disse isso. Ele não tinha ideia de como ir sobre ele, então ele pediu diretamente. Agora eu sou um aventureiro comum chamado Momon. Eu ficaria muito grato se você pudesse se lembrar disso. Sim, eu pensei que você diria isso. Eu sei que isso causaria a Momonção um monte de problemas, mas não posso deixar de querer expressar os meus agradecimentos a você. Muito obrigado por salvar Henry e esta aldeia. Com os olhos sérios, Fireia expressa sinceramente seus agradecimentos ao Ais. Não há necessidade de ser tão formal. Simplesmente aconteceu de estar passando por. Mas, mesmo assim, não havia necessidade de dar a esse chifre como um presente. A buzina não foi dado por qualquer razão especial, mas é bom que Fireia pense nisso como bondade. Ais não disse nada, apenas balançou a cabeça generosamente. Como o cliente, Fireia dissera que iriam dirigir-se para a floresta em 1 hora. Ele expressou seu agradecimento por salvar a vila novamente e saiu. Enquanto observava a figura de Fireia se afastar, Narberal veio antes Ais e se curvou. Ais-sama, eu sinto muito. As pessoas estão vendo, levante a cabeça. Quando Narberal levantou a cabeça, falou Ais, sim, você deve se arrepender, é porque você mencionou o nome de Albedo. Estar exposto não tinha nada a ver com ela mencionar Albedo, mas que foi um grande erro. Vou usar esta oportunidade para corrigi-la e avisá-la de nunca fazê-lo novamente. Primeiro seria proibir-la de se dirigir a mim como Ais. Mas ninguém parecia ter ouvido falar. Permita-me para pagar o meu crime com a morte. Não parecia que ela estava brincando. Todo mundo no grande túmulo de Nazarick era assim, tratar os 41 membros da Ais ou Algovin como os seres supremos, a autoridade absoluta e levou glória em servi-los. Foi um pouco pesado para Ais, mas não foi ruim se o NPC que ele criou serviu-lhe feliz. Esse foi o destino de todos os criadores. Narberal foi um NPC assim. Se ela estivesse brincando condenada a cometer o suicídio, ela obrigaria imediatamente. Ela estava pedindo permissão por causa de seu senso de dever absoluto de seu mestre, uma vez que ela viu sua vida como a propriedade de seu mestre. Não? Não importa quem, todos cometem erros. Basta trabalhar duro e evitar falhar de novo. Trabalhe duro passo a passo e não cometa o mesmo erro. Eu não vou perseguir essa falha ainda, Narberal Gama. Seus sentimentos de querer morrer para expiar seu fracasso e a recusa de Ais para ela fazer isso. Narberal estava presa entre estas duas emoções. Pouco depois, Ais sentiu a escala de suas emoções cair para um lado. Narberal abaixou a cabeça lentamente. Estou muito agradecido. Eu vou cuidar e não cometer o mesmo erro da próxima vez. Sim, não levá-la muito difícil. Porque o aventureiro conhecido como Momon, esta identidade disfarçada não é um completo fracasso, no entanto, só tome cuidado da próxima vez.
Mas, dependendo de como as coisas garimpa para fora, nós podemos precisar descartar Fireia. Agora. Não brinque comigo. Seria mais problemático para atrapalhar o trabalho atribuído. A avó de Fireia é um farmacêutico famoso em Relantier. Irritando-a faria alcançar a meta de Ais ainda mais difícil. De qualquer forma, vamos ver como as coisas acontecem agora. Agora, isso foi o melhor que ele poderia fazer. Parte 3. A poucas centenas de metros de distância, houve uma grande clareira na direção da floresta. Os goblins derrubavam as árvores lá para construir a paliçada, mas a abertura parecia o bucho de um monstro gigante. O grupo de Ais fez sua verificação final aqui. O jovem que fez a solicitação de trabalho foi o primeiro a falar. Vamos entrar na floresta agora, vou estar contando com todos a agir como escoltas. O território do virtuoso rei da floresta não é longe daqui, se tudo correr bem a chance de encontrar outros monstros será baixo. O único problema é que o lugar onde encontramos os ogros ontem é também no território de influência do virtuoso rei da área da floresta, assim que algo pode estar acontecendo na floresta. Este é um assunto um tanto trivial, mas mesmo assim eu espero que todos irão manter o seu proteger-se. O olhar de Fireia parou no rosto de Ais momentaneamente. Os membros do Sword of Darkness também olharam para Ais. Com Momon-san aqui, não deve ser um problema. Se o virtuoso rei da floresta mostrar-se, vamos mantê-lo ocupado. Por favor, escapem no entretanto. Palavras confiantes de Ais fez com que todos se sentissem confiantes. Após a batalha de ontem com os ogros, ele se tornou o centro das atenções. Ais se sentiu desconfortável com todos elogiando-o. Seu constrangimento foi o resultado de não ter sido elogiado muito em sua vida passada. Ais invejou Narberal que aceitou tudo isso com orgulho. Se há uma necessidade de correr, eu poderia incomodá-lo tudo para limpar a área. Quanto mais forte o virtuoso rei da floresta é, mais poder eu preciso usar e eu não quero que todos sejam pegos no fogo cruzado. Entendido. Vamos proteger Fireia-san e escapar para fora da floresta. Por favor, não se esforce muito também, Momon-san. Obrigada. Vou correr, se eu achar que é muito perigoso. Momon-san. Fireia, que estava hesitante em falar-se, finalmente fez a sua mente. Poderia você poupar o virtuoso rei da floresta e apenas expulsá-lo? Por quê? Bem, por causa da influência do virtuoso rei da floresta, Carne é capaz de evitar os ataques dos monstros. Se você derrotar o virtuoso rei da floresta. Entendo. Isto é bastante difícil. Momon-san pode ser muito forte, mas o adversário é um monstro lendário. Se ele não usa seu poder total, Momon-san pode não ser capaz de proteger a si mesmo. Como ele podia poupar o esforço? Compreendo. Luke Lutcher gritou de surpresa. Os outros membros da Espada das Trevas não protestaram, mas eles ainda tinham uma expressão de surpresa em seus rostos. Pode ser difícil, mas vou fazer o meu melhor para segurar e se esforçar para afastá-lo. Ouvindo as palavras confiantes de Ais, o grupo de aventureiros sentiram arrepios correndo por suas espinhas. Mesmo que o adversário seja o monstro lendário que vive há séculos. Esta é a atitude de um homem poderoso. Considerando a personalidade de Momon-san, ele não deve ser ostentando. Ao contrário dos membros da Espada das Trevas, Fireia teve uma ideia da força de Ais e estava mostrando uma expressão aliviada. Ais sorriu em seu coração enquanto ele assistia a este jovem. O jovem esperava que não há monstros que atacaria a aldeia Carne. Se Ais substituiu o virtuoso rei da floresta com outro monstro para manter a esfera de influência, Ais ainda poderia conceder o desejo do jovem. Mesmo se Ais matasse o rei virtuoso da floresta, que poderia resolver o problema através do envio de um subalterno de Nazarick para assumir. Tudo bem. Vamos nos apressar, a erva que eu quero para a colheita se parece com isso. Por favor, informe-me se alguém encontrar estes.
Fireia tirou uma planta seca da bolsa em sua cintura. Oh, sua grama arnica. Para Ais, esta planta não foi diferente a partir da erva daninha que cresce nas proximidades, mas o Dinidruida poderia dizer a diferença e identificá-lo pelo nome. Reagindo a este nome, Ilukelucherninia concordou com a cabeça. Eles provavelmente tinham algum conhecimento sobre plantas e encontrou o nome familiar. Como Ais estava hesitando se deveria fingir que sabe sobre ele, todo mundo estava olhando para ele. Você tem qualquer problema, Momon-san? Essa planta. Eu consegui-lo. Ais assentiu calmamente. Se não fosse pela tenacidade mental de mortos-vivos, sua voz teria vacilado ou alterado no campo. Mas a expressão de Ais foi coberto por seu capacete, para que ninguém sabe o que ele estava pensando. Ais que estava coberto de camadas de metal parecia impressionante, mas ele estava vacilando no interior. Sim, esta é a erva que é normalmente utilizado no processo de fazer poções de cura. E ela cresce perto da Aliança Aventureiros. Oh, é assim. Então o mistério de por que fizemos a viagem para a floresta, a fim de colher a erva está resolvido. Ouvi dizer que ervas selvagens são mais potentes do que os cultivados. Está certo? Todas as poções de meu lugar usa ervas naturais, que é um ponto de venda para se orgulhar. Mas a potência apenas aumenta cerca de 10%. Para as pessoas com a sua vida em risco, estes 10% são muito importantes. Vendendo melhores poções para o mesmo preço de varejo como os outros. Como esperado da famosa farmácia Bariari. Ouvindo os membros da Espada da Escuridão discutir poções com Fireia, Ais caiu em uma profunda reflexão. Poção de Yggdrasil foram feitas usando as habilidades que estavam disponíveis para as classes de trabalho específicas e ingredientes encantadoras com feitiços. Ais tinha conhecimento sobre isso, mas ele ouviu que foi criado a partir de um material específico e líquido alquímico. Ele nunca tinha ouvido falar sobre o uso de ervas. Isso significava que a criação de poção neste mundo era diferente do Yggdrasil. Quando Fireia disse que não poderia ser feito através de meios normais, esta foi provavelmente a razão. Ais acreditava que se pudesse aproveitar técnicas de competências relacionadas com as poções deste mundo, isso fortaleceria Nazarick. A única questão era como. Como ele estava imerso em seus pensamentos, o tema mais uma vez voltou ao trabalho na mão e Ais ouviu atentamente. Há uma grande clareira, aberta na floresta. Eu pretendo definir essa área como nosso alvo. Eu já disse a Lukelucher-san sobre aquele lugar, então por favor liderem o caminho. Depois de ouvir Lukelucher em resposta deixa comigo, Fireia voltou seu olhar para todos. Vamos começar a procurar. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Por favor, nos ilumine, Momon-san. Desde que Narberal pode usar um feitiço semelhante ao alarme feitiço utilizado de volta ao acampamento, poderíamos dividir temporariamente depois de chegar ao destino. Todos, incluindo Fireia, franziu a testa. Sentiam-se inquietos sobre o combatente mais forte deixando no meio da área mais perigosa. Fireia se recompôs e respondeu. Isso é bom, mas por favor não demore muito. Claro. Para evitar ficar perdido na floresta, vou deixar um rastro de corda. Basta retirá-lo se acontecer alguma coisa. Devo ir junto? Eu preciso tomar cuidado para se certificar de que você não faça nada de estranho com Nabel-chan. Morra você forma de vida mais baixa, afediu. Só existe luxúria em seu cérebro. Você pode até mesmo se mover que se foi. Chega Nabel. Lukelucher-san, não será necessário. Ninia-san, há alguma mágica que nos permite localizar uns aos outros, se nos separarmos na floresta? Seria conveniente se houver. Eu nunca ouvi falar de tal feitiço. Tal feitiço seria realmente conveniente. Depois de ouvir a resposta negativa de Ninia, Ais assentiu. Entre a magia da sexta camada, há um feitiço que lhe permite localizar objetos específicos.
Será que ele não tem o conhecimento, ou Yggdrasil tem feitiços que não existem neste mundo? Deixando essa questão de lado, Ais gesticulou para Nabel com o queixo, sinalizando-la a ficar pronto. Nabel recebeu a ordem e assistiu à espada da escuridão de perto. Mumon-san e Nabel-san estão deixando por um momento, eles vão começar a colheita, quando eles retornarem. Uma vez que o cliente decidiu isso, ninguém protestou. Todos os membros da Espada das Trevas concordaram e assentiram. Após a conclusão da verificação final, Fireia deu a deixa para detonar em voz alta. O terreno onde as árvores foram cortadas pelos aldeões tinham secado. A floresta era fácil de percorrer, mas o cenário na frente deles gradualmente transformando em um labirinto verde. A floresta não tem nenhuma marcação, até o ponto onde era incapaz de dizer qual direção eles estavam indo. Ele criou um sentimento de ansiedade impotente, um mal-estar que resultou de não ter nada para contar. As árvores que cobrem o céu reforçavam o efeito e as pessoas normais teriam medo. Mas, devido à força mental de um morto-vivo, Ais não iria sentir qualquer medo além de suas próprias remanescentes emoções humanas, calmamente assistindo à cena grandiosa da natureza em reverência. Em Yggdrasil, florestas e outras zonas naturais eram nada além de cenários do mundo do jogo, esse tipo de pensamento apareceu em seu coração. Ais, que estava orgulhoso do projeto do grande túmulo de Nazarick, sentiu em conflito, ele não percebeu que uma floresta natural poderia ser tão incrível. Eu entendo porque Blue Planet Sun gosta tanto de natureza. Enquanto observava os arredores da floresta em busca de sinais de monstros, ele observou que foi realmente tranquila. Além de o grasnar das aves distantes, Ais não conseguia sentir nenhuma criatura viva. Ele podia ver a parte de trás do Ranger Lukelucher, que usou todos os seus sentidos quando ele avançou com cautela. Lukelucher parecia pensar que não havia quaisquer seres vivos escondidos lá fora. Na verdade, alguém está escondido atrás de nós. Ais estava orgulhoso da pessoa que se aproximava deles despercebido da parte de trás. O grupo, exceto para Ais e Narberal, foram discretamente se movendo na luz solar, enquanto sentindo extremamente tensa. A floresta foi surpreendentemente legal, mas devido ao terreno irregular e à pressão psicológica, o grupo estava suando baldes. Eles finalmente chegaram a um espaço aberto com uma largura de 50 metros. Esta será nossa base. Vamos escolher as plantas com aqui como o centro. Ao ouvir as palavras de Fireia e vê-lo colocar as malas dele, todos os outros seguiram o exemplo, mas não baixaram a guarda, preparando para qualquer emergência enquanto observavam seus arredores. Este não era mais o mundo dos homens. Vamos seguir o planejado. Depois de reconhecer Fireia, Ais amarrou uma corda em uma árvore próxima e entrou na floresta, ao sair do rastro de corda atrás dele. A corda era magro e forte, ele não iria quebrar facilmente por causa do atrito contra o solo. Ais e Nabel fizeram o seu melhor para se mover em linha reta para a floresta. Normalmente, era impossível mover-se em uma linha reta através da floresta como o seu caminho seria bloqueada por árvores. Mas com a corda como guia, os dois que eram inexperientes na navegação de floresta foram capazes de avançar em uma linha reta. Suas costas estavam cobertas por árvores, por isso não houve perigo de ser espionado. Alguém que poderia detectar qualquer um que seguia foi nas proximidades, por isso não havia necessidade de se preocupar. Este local deve estar bom. Sim. Vamos discutir como aumentar minha fama. Posso perguntar quais são seus planos? Encontre a abundância das ervas que são depois. Ais silenciosamente olhou para Narberal e balançou a cabeça. Eu pretendo lutar contra o virtuoso rei da floresta. Ais continuou a explicar a Narberal perplexa. Nosso objetivo é mostrar a nossa força de uma forma clara e simples. Não mostramos-lhes a abundância durante a luta contra os ogros. Você está certo, mas monstros como goblins e ogros não são suficientes.
Se eles dizem sobre minhas façanhas de volta na cidade, dizendo que eu derrotei o virtuoso rei da floresta, está em um nível totalmente diferente de clivagem de um ogre ao meio em termos de fama. É por isso que temos de colocar em um bom desempenho. Eu vejo, como esperado de Aissama, um plano impecável. Mas como é que nós achamos que virtuoso rei da floresta? Eu já tinha planejado para isso. Narberal estava prestes a perguntar mais, mas foi interrompido pela voz de um terceiro. Sim, é por isso que estou aqui. O som repentino fez Narberal virar e olhar com olhos penetrantes. Ela estendeu a mão direita se preparado para disparar sua magia no alvo, mas depois de reconhecer o dono da voz, ela recuperou sua expressão composta. Aura-sama. Por favor, não me assuste assim. Desculpa. Aparecendo de trás das árvores era uma menina elfo negro sorrindo. Um dos guardiões gêmeos do sexto andar do grande túmulo de Nazarick, Aura Bellafiora. Quando você chegou? Eu estava seguindo você desde que você e Aissama entraram na floresta. Aura era uma ranger domadora de bestas, rastreamento na floresta foi um pedaço de bolo para ela. Luke Lutcher pode ser um ranger também, mas a diferença em suas habilidades era muito grande para ele detectar Aura. Fui chamado aqui para encontrar o monstro conhecido como o virtuoso rei da floresta e fazê-lo atacar Aissama. É isso mesmo, de acordo com a informação que tenho, o virtuoso rei da floresta tem a pele branca, uma cauda de serpente, e é um animal de 4 patas. Será que este anel tem qualquer sinus? Sim, não há problema. É provavelmente aquele sujeito. Aura olhou para cima e respondeu com confiança. Se for esse o caso, quer que eu para domá-lo diretamente. Isso é um plano bom, mas não há necessidade. Se era o domador Aura, ela seria capaz de domar o virtuoso rei da floresta facilmente. Mas seria ruim se outros descobrissem que era apenas um show. Remoção de todas estas questões desde o início seria o melhor caminho. Pela maneira Aura, como é a outra tarefa eu pedi que você realize indo? Sim. Aura ajoelhou-se imediatamente para pagar o seu respeito ao seu mestre. Ele não se sente incomodado com o estilo de Aura, mas as acomodado suas ações e escutou com a atitude de um mestre. Aissama ordenou-me para explorar e compreender a floresta e encontrar quaisquer seres vivos dispostos a juntar-se na Nazarick, e instalou um depósito para armazenar recursos. Tudo está a decorrer sem problemas. Entendo. Ais respondeu secamente. Antes de ir para Relantier, ele emitiu ordens diferentes para cada um dos guardiões. Aura e Mari foram despachados para a floresta para garantir a segurança de Nazarick e coletar informação. Quanto ao armazém, denominando-o como um abrigo de emergência seria mais adequada. Aura foi condenada a definir um lugar para que em caso de uma emergência impedindo um retorno a Nazarick, ele poderia servir como esconderijo. Além disso, ter uma outra base ajudaria na prevenção de Nazarick de ser exposto. E, claro, ele serve como um armazém para guardar todo o tipo de materiais. Falando para encontrar criaturas dispostas a trabalhar para Nazarick foi confirmar a possibilidade de nivelamento de poder, e quais as formas de nivelando-se neste mundo eram. Porque eles foram incumbidos de várias missões, seres poderosos, como Aura, Maria e seus subalternos veio para a floresta para estabelecer uma base, perturbando o equilíbrio de poder na floresta. Isto forçou monstros como ogros para entrar no território do virtuoso rei da floresta a fim de escapar da floresta. Mas a construção do armazém vai demorar um tempo muito longo. Isso é inevitável. Não tinha sido por muito tempo desde que eu emiti a ordem. Mesmo que eles trouxeram golems e ajudantes de mortos-vivos que poderiam trabalhar sem descanso, era ainda uma enorme quantidade de trabalho a ser feito. Você pode levar o seu tempo, mas faça-o direito. E reforce as defesas que ele não vai cair facilmente quando atacada. Sim. Pelo seu comando. Excelente. Bem, então, deixo a tarefa em relação ao virtuoso rei da floresta para você. Sim.
Aura respondeu energicamente e se levantou. Depois aí saiu, um lobo negro gigante com brilhante pele parecia estar esperando por esse momento e passeou lentamente para fora das árvores. Seus olhos vermelhos pareciam estar em chamas e estavam cheios de informação, provando que não era um animal simples. Isso não foi tudo. No topo das outras árvores, as 6 patas do monstro que parecia ser um cruzamento de camaleão e iguana estava mudando sua cor da pele rapidamente. Era tão grande como o lobo. Fini, Cracker Lassili, o que está errado? Você está preocupado sobre mim. O lobo gigante chamado Fini choramingou e intrometeu Aura com a sua cabeça. Cracker Lassili estendeu sua língua e afagou a cabeça de Aura. Ei, nós ainda temos o trabalho de Aissama que pediu para levar a cabo. Entre os guardiões, Aura foi o segundo pior em força, até mesmo alguns responsáveis da área eram mais fortes do que ela. Mas isso foi em termos de poder de combate único. A força da Aura não era único em combate, mas o grupo de luta. Entre as centenas de monstros domados por Aura, o mais forte foi o nível 80. Com as habilidades especiais de apoio de Aura, foi equivalente ao nível 90. Com seus monstros, a proeza de combate de Aura poderia sobrecarregar o poder de combate único dos outros guardiões. Entre os animais domesticados da Aura, estes 2 eram monstros de alto nível favoritas de Aura, a besta sagrada Fenrir, Fini, e o poderoso semelhante Itsamna, Cracker Lassili. Fini e Cracker Lassili parou de jogar em torno depois de ouvir as palavras de Aura. Bom, vamos lá. Aura trouxe as 2 bestas e correu ao longo através da floresta. Sua velocidade não foi afetada, mesmo que ela estava na floresta, movendo-se tão rápido quanto o vento. Depois de correr por cerca de 30 minutos, Aura alcançou seu destino. Aura tinha um sorriso frio que não combinava com sua tenra idade. Parecia inocente e cruel ao mesmo tempo. Eu queria reclamar isso para mim, mas já que esta é a ordem de Aissama, não podia ser ajudado. Aura não parecia estar falando com seu animal de estimação. Ela estava resmungando como se ela estivesse falando de alguns acessórios. Ela sabia sobre o ninho do virtuoso rei da floresta porque Aura queria domá-lo antes. O virtuoso rei da floresta era fraco quando comparado com os monstros de Aura, por isso não valia muito. Mas era um monstro desconhecido para Aura, por isso estimulou o espírito de seu coletor. Foi uma pena não adicioná-lo à sua coleção, mas ela não tinha reclamações se ele foi para o Mestre Supremo e ela estava disposta a tudo para oferecer. OK. Aura alterada a composição do ar nos pulmões. A composição do ar antinatural foi soprado para fora de seus ligeiramente abertos, lábios rosados. Era uma técnica de respiração para controlar emoções. Ele irradia em torno de si normalmente e teve um curto alcance, por isso foi uma habilidade passiva especial. Mas se Aura desejado, ele pode ser combinado com o seu ataque à distância e bateu em um único alvo 2 km de distância. Mesmo que fosse em uma floresta tão densa. Mas não havia necessidade de fazê-lo neste momento. Seu objetivo era apagar a sua presença e se aproximar do alvo sem ser detectado. Os animais selvagens de lado, mesmo os monstros que tinham melhores sentidos não poderiam notar a abordagem da Aura. Aura corajosamente andou para o lado do virtuoso rei da floresta com sua presença apagada e respirou luz. Sua respiração era composta por elementos que incitaram medo, de repente despertar o virtuoso rei da floresta que estava em sono profundo. Toda a pele sobre o virtuoso rei da floresta ficou em pé e saiu correndo em pânico. A besta de 4 patas assustado foi surpreendentemente rápido. Mas Aura, que estava perseguindo ele, foi mais rápido. Com respirações de tempos em tempos para orientar o virtuoso rei da floresta para Ais, Aura estava perseguindo-o apenas como morte. A floresta ficou barulhenta. Animando seus ouvidos, Luke Lutcher estava desconfiado por causa da mudança no ar da floresta e ao observar os arredores com uma cara séria. Algo está chegando.
Ao ouvir isso, os membros da Sword of Darkness que estavam pegando ervas sacaram suas armas e prepararam para a batalha. Ais também realizou sua espada gigante com força. É o virtuoso rei da floresta. Ninguém respondeu Fireia, que colocou as ervas em sua mochila. Todos olharam para a profundidade da floresta em silêncio. Isto é mal. O despreocupado Luke Lutcher gritou com voz severa. Algo grande está vindo para cá. Eu não sei por que ele está se movendo em um caminho sinuoso, mas a julgar pelo som dele pisando na grama, ele deve estar aqui em breve. Mas é incerto se este é o virtuoso rei da floresta ou não. Recuar, é perigoso ficar aqui mesmo se não for o virtuoso rei da floresta. Estamos no seu território, por isso mesmo se não é o virtuoso rei da floresta, as chances de ele atacar-nos é alto. Peter disse enquanto olhava em direção a Ais. Mumon-san, você poderia atuar como retaguarda. Não tem problema, deixe-me. Eu vou cuidar do resto. Os membros do Sword of Darkness ofereceu palavras de encorajamento como eles se retiraram para fora da floresta com Fireia no pedágio. Mumon-san, por favor, não se esforce demais. A voz de Fireia tinha absoluta confiança em Ais, seus olhos cobertos sob sua franja estavam cheios de adoração. Ais sentiu desconfortável e incitou-os a sair mais rápido. Depois de ver o grupo desaparecer no outro lado da floresta, Ais, momentaneamente, temia que ele não podia navegar para fora da floresta por si mesmo. Mas lembrou-se imediatamente de que ele poderia deixar Aura guiá-lo. A tarefa em mãos. Ah, não? Pode não ser reconhecido como o virtuoso rei da floresta. Mesmo se eu quero tirar o virtuoso rei da floresta de volta para Nazarick, eu tenho que obter a prova de que eu derrotei ele. Como sobre cortar fora uma de suas pernas. Ais-sama. Na direção Narberal estava olhando, havia uma grande sombra a alguma distância atrás da floresta. Ais não podia vê-lo porque ele estava escondido atrás da floresta. A luz do sol não alcançá-lo, de modo que não poderia confirmar se o seu corpo era branco prateado. É o convidado aqui. Talvez eu sou o convidado. Ais pensou sobre coisas aleatórias como ele ficou na frente de Narberal. Ele não poderia converter o seu poder de níveis, de modo Ais não tinha certeza do virtuoso rei do poder do floresta. Então Ais naturalmente parou diante da maga Narberal, que não era proficiente em combate corpo a corpo, para protegê-la. De pé diante de Narberal, Ais sentiu um fluxo para o ar e usou sua espada gigante para se proteger. O som de metal se chocando reverberou e Ais sentiu uma forte pressão em seus braços. Algo batia pesada a espada gigante de Ais a uma velocidade muito alta. Ele podia ver uma longa cauda com escamas, como uma cobra deslizando para trás das árvores. A cauda atacou como um chicote. A julgar pelo som e sensação do impacto, a cauda é tão resistente como o aço. É gama de mais de 20 metros é preocupante, mas como ele vive sua vida normal com tal uma cauda. Ais não tinham as habilidades especiais de uma vanguarda e não poderia pensar em alguma maneira de lidar com isso. O melhor que podia fazer era combate corpo a corpo. Ais suspirou. Ele não tinha pulmões, então ele estava apenas passando o movimento. Ele abaixou os ombros e adotou uma postura. Vendo que Ais estava preparado para lutar, uma voz profunda e calma veio da floresta. Para bloquear completamente o primeiro ataque deste rei, impressionante. Para atender tal um adversário. Este é o primeiro para este rei. Este rei endureceu a cara ilusórias de Ais, então ele se lembrou que essas palavras foram traduzidas. De acordo com o julgamento da mente de Ais, estas foram as palavras mais próximas ao que ele disse. Bem, então, intruso ao território deste rei. Se tu está pensando em fugir, vou deixar o assunto desde que você é exibido como excelente defesa. Que tal? Que pergunta tola. Claro que vou derrotá-lo e colher os frutos. Enfim, você está escondendo, porque você não tem confiança na sua aparência ou você é tímido por natureza.
Que palavras importunas, intruso! Eis que esta figura majestosa do rei trema de medo. O virtuoso rei da floresta surgiu a partir da floresta lentamente, mostrando-se a Ais. Depois de ver isso, cara ilusória de Ais olhou com os olhos bem abertos. Ha ha ha, este rei podia sentir o terror e choque de debaixo do capacete. O rosto do monstro enrugada em um sorriso e sua longa cauda enrolada. Marcas estranhas que se parecem com palavras apareceram em seu corpo branco prateado. Era sobre o tamanho de um cavalo, mas foi muito curto, um corpo robusto que se desenvolveu horizontalmente. O virtuoso rei da floresta fechou a distância lentamente. O que é esse sentimento? Emoções que eram difíceis de descrever tomou conta de Ais. Depois de se tornar um morto-vivo, cada emoção forte seria suprimida. Considerando isso, esta não era uma emoção forte. Mesmo assim, incluindo o momento em que Yggdrasil era um jogo, ele nunca se sentiu assim depois de ver um monstro. Eu quero perguntar uma coisa: como é a sua raça conhecida? Este rei é o virtuoso rei da floresta. Não existem outros nomes. Poderia o nome da sua raça ser Ansters de Jungarian? Rei virtuoso da floresta. Pelo que Ais sabia, a sua aparência era semelhante a um animal conhecido como hamster de Jungarian. Tinha pele prateada ou branca, redondos olhos negros e um corpo em forma de uma mochi. Claro, hamsters não têm uma cauda longa, tais e que não iria crescer mais do que um homem. Fora isso, Ais não conseguia pensar em qualquer outra criatura para descrevê-lo. Se você pergunta a uma centena de pessoas, a resposta que se obtém uma centena de vezes seria hamster. Um hamster de Jungarian gigantesca, ou um hamster de Jungarian mutante. Ele inclinou a bonita cabeça. Isso não parecia que tinha um pescoço e mantinha farejando o ar enquanto ele falou. Este rei sempre viveu uma vida solitária. Eu não sei sobre os outros da minha raça, então eu não posso te responder. Tu podes saber a que raça este rei pertence. Sim. Você pode dizer que um camarada meu no passado levantou um animal semelhante a você. Ais recordou como disse companheiro não registrar em Yggdrasil por uma semana inteira depois de seu hamster de estimação de Jungarian morreu de velhice. Atrás das costas, Narberal murmurou um silencioso ó, provavelmente porque ela aprendeu algo novo sobre os 41 mestres supremos. O que? Para manter um ser semelhante a este rei como um animal de estimação. O virtuoso rei da floresta inchado suas bochechas. Ais não tinha certeza se isso era uma expressão infeliz ou ameaçador, ou talvez ele estava exibindo algumas outras emoções. Ais foi apenas certificar de que não estava comendo nada. Me explique os detalhes. Este rei tem a obrigação de continuar a linhagem da minha raça. Se existem outros de minha raça, eu tenho o dever de levantar a próxima geração, ou este rei não estaria apto a ser chamado de um ser vivo. De acordo com a teoria do virtuoso rei da floresta, Ais que não poderia produzir a prole não era apto para ser um ser vivo. Ais pensou sobre a desculpa de um morto-vivo não ser um ser vivo e respondeu, cansado. Aquela criatura não era tão grande como você. É assim que, poderia ser uma criança. Não, ainda totalmente amadurecido, era pequeno o suficiente para colocar na minha mão. O virtuoso rei da floresta parecia ser abatido como os bigodes caídos para baixo. Isso é um pouco difícil. É este rei fadados a viver sozinho até a morte. Uma raça mais frio seria mais parecido com ele, mas um hamster. Eu simpatizei com sua situação, mas se você encontrar um outro de sua raça, seus números aumentariam exponencialmente e o mundo pode ser destruído. O bigode do virtuoso rei da floresta animou-se enquanto os seus olhos redondos permaneceu a mesma. Soou um pouco irritado. Que absurdo continuar a elevar próxima geração é de grande importância e este rei sempre foi sozinho é natural querer conhecer outras pessoas do meu tipo. Sim. É óbvio pensar nisso desta maneira.
Agrada perdoar meu lapso de língua. Ais pensou sobre seus companheiros de Aizo Algovni e pediu desculpas. As palavras deste hamster lembrou de seus companheiros e ele realmente se desculpou com um hamster, que lhe deu alguns sentimentos complicados. Não importa, eu vou perdoar-te. É hora de acabar com as brincadeiras inúteis, vamos duelar até a morte. Esteja ciente. Aqueles que invadem para este reino do rei vai acabar como comida. Sim. Ais sentiu que estava perdendo a unidade. Ele sabia que era apenas aparência bonito por fora, mas Ais estava desmotivado. O soberano da grande túmulo de Nazarick contra um hamster gigante. Objetivamente falando, esta cena era muito triste. Se ele derrotou-o, que ele precisaria para arrastar o corpo do hamster gigante para trás e contar aos outros sobre isso. Este é o virtuoso rei da floresta, eu não poderia afastá-lo porque a batalha era muito intensa. Como os outros aventureiros, incluindo os membros da Espada da Escuridão, vê isso. O melhor cenário que ele poderia pensar foi lhes consolar-as com olhos suaves. Não mate o virtuoso rei da floresta, em seguida, apenas capturá-lo vivo e perguntar o que ele sabe. Nabel, ficar para trás. Ais finalmente ganhou alguma vontade de lutar e deu uma ordem. Narberal tinha uma expressão de fé absoluta na vitória de Ais, curvando-se profundamente antes de recuar para um canto do espaço aberto. É bom se tanto de você atacar ao mesmo tempo. Duas pessoas se unindo em um hamster, eu nunca iria permitir que um ato tão sem vergonha. Vendo-as adotar uma postura de batalha depois de dizer que, o virtuoso rei da floresta reduziu sua postura e seu corpo ficou tenso. Não se arrependa. Este rei está indo. Com um estrondo, o corpo gigante chutou o chão com força suficiente para fazer a terra tremer, atacando em direção a Ais. O virtuoso rei da floresta atacou com o seu corpo gigantesco, que enviaria as pessoas normais que voam se não usar artes marciais para combater. Mas Ais usou a espada gigante como um escudo e tomou a cabeça a atacar. Foi um golpe incrivelmente poderoso, mas Ais bloqueou facilmente. O virtuoso rei da floresta estava surpreso que Ais nem sequer deu um passo para trás, e cortou com suas garras afiadas inesperadamente. Ais aparou-o com a espada na mão esquerda enquanto ataca com a direita. Não foi um golpe poderoso, mas ainda era uma poderosa greve. Com um som estridente, Ais balanço foi desviado, entorpecendo seu braço. O virtuoso rei da floresta tinha defendido o golpe de Ais com suas garras. Ambos os ataques se recuperou depois de colidir no ar. Impressionante. Que tal isso, charme espécies. Ataques mentais eram ineficazes contra os mortos-vivos. Ignorando o feitiço, Ais balançou ambas as espadas ao mesmo tempo. O choque de metais entrou em erupção novamente e espadas de Ais foram desviados novamente. Ais piscou os olhos sob seu capacete. Ele estava apenas testando as águas, mas o virtuoso rei da floresta que desvia greve com a sua pele. Era tão forte como o aço. Portanto, a pele dele não é mole. Foi um pouco inesperado, mas Ais sacudiu o pensamento de que não deve aparecer no meio da batalha fora de sua mente. A julgar pelos níveis de Yggdrasil, Ais estimava seu poder de ataque físico para ser a par com um guerreiro do nível 30. Mas isso pode ser impulsionado por feitiços e equipamentos, por isso não poderia ser julgado dessa forma. Mas usando isso como um indicador, o poder de batalha do virtuoso rei da floresta foi de cerca de nível 30. Rosto ilusório de Ais franziu a testa. Não é ruim, adequado para a prática de fim de combate. Ais concluiu ele definitivamente iria vencer a luta se ele usasse seu poder total. Ele não podia baixar a guarda, mas foi uma boa prática de espada para uma vanguarda. Ais balançou as espadas em suas mãos repetidamente enquanto o virtuoso rei da floresta habilmente aparou os golpes com as garras em seus pés dianteiros. Outro sigilo sobre o seu corpo se iluminou quando ele ativado outra magia. Cego.
Ao contrário, charme espécies, este não era um feitiço mental e foi eficaz contra Ais. Mas desde que Ais tinha uma habilidade racial que anulou toda a magia de baixo nível contra ele, o feitiço desapareceu sem causar quaisquer efeitos. Quando ele usou magia anteriormente, um sigilo diferente iluminada em seu corpo. Então, o número de sigilos foi equivalente ao número de magias que poderia usar. Para monstros que poderiam lançar feitiços na Yggdrasil, o número de magias que poderia expressos foram dependentes do nível e do tipo racial, mas era normalmente em torno de 8. Havia cerca de 8 sigilos sobre o virtuoso rei da floresta também, então Ais sentiu como se ele estava lutando contra um monstro em Yggdrasil. O virtuoso rei da floresta não notou que seu feitiço foi anulado e atacou com suas patas dianteiras. Ais bloqueado usando a espada gigante em uma das mãos enquanto estava atacando com a outra. Lembrou-se de lutar junto com seus companheiros no passado. Em Yggdrasil, um dos guerreiros mais fortes que usavam uma espada e escudo era Toshmi. Aquele com o ataque mais forte, Nichikenrai, empunhando as espadas duplas Amaterasu e Tsukiyomi. Alegando que ele não precisa de uma segunda ataque apesar de que não era a verdade usando os dois Tashideus assassino Lâmina e Takemikazushi MK8, guerreiro Takemikazushi. Ele também se lembrou do guerreiro que ele conheceu recentemente, o capitão cavaleiro do reino, Gazef Strolonov. Ais assumiu a aparência de um guerreiro, quando ele se dirigiu para Relantier porque ele foi inspirado por aquele homem. Ais repreendeu a si mesmo para pensar sobre essas coisas. Eu não deveria pensar sobre coisas aleatórias no meio de uma luta. Estou indo bem, mas eu não posso baixar a guarda. Mesmo se o adversário é um hamster. Os movimentos de espada de seus companheiros de ataque usados no passado apareceu na mente de Ais, e ele atacou continuamente enquanto imitando-os. Ao mesmo tempo, Ais bloqueava o contra-ataque do virtuoso rei da floresta rapidamente com a espada na mão esquerda. A luta se transformou em um impasse antes da espada gigante de Ais finalmente rompeu o virtuoso rei de defesa da floresta. O que? Com a sensação do corte da espada gigante em carne, o fedor de sangue saiu. A espada na mão direita ligeiramente reduzidos através da pele do virtuoso rei da floresta, o envio de alguma pele voando no ar. Ais seguiu-se com a espada na mão esquerda, mas o virtuoso rei da floresta sentiu o perigo, saltou para trás e se retirou. Ele puxou a cerca de 10 metros de distância. O hamster escaparia de seu ninho com um salto, mas eu não sabia que poderia saltar para trás. Como Ais pensou preguiçosamente com a sensação de lutar contra um hamster gigante, o virtuoso rei da floresta reduziu sua postura. Ais olhou para seu inimigo de surpresa. O que é que tentar fazer a esta distância? Se ele tenta cobrar novamente, gostaria de levantar a minha espada e deixá-lo colidir com a sua própria ruína. Mas foi provavelmente lançar outra magia. A cauda enrolada atrás do virtuoso rei da floresta não deve ser longa o suficiente para alcançar aqui. Não, errado. Ais percebeu seu erro de cálculo. O primeiro ataque veio de uma cauda ainda mais longe. Este foi ainda dentro de seu alcance de ataque. Como esperado, a cauda girou no sentido Ais com um grande arco. Ais usou a espada gigante na mão direita para bloquear e olhou com os olhos arregalados de surpresa. A cauda era usando a espada como um ponto de pivô para girar. Ais sacudiu a espada para o lado, a fim de sacudir a cauda, mas ele era um momento muito lento, a cauda alto atingiu a traseira da armadura de Ais com um grande impacto. Por causa de suas habilidades raciais, Ais não levou muito dano, mesmo que sua armadura foi atingido pela cauda. Mas se este era um jogo de tiro de arcada, ela já teria sido um deslize. Agora o placar é 1-1. Apenas um mero hamster. O sentimento de raiva aumentou. Vou usar um ataque à distância também. Ais decidiu como ele aumentou a força em sua mão direita. Como Ais estava fazendo preparação, o virtuoso rei da floresta disse em reverência: a tua armadura é realmente grande.
Não, o teu poder e esgrima são impressionantes. Tu és um guerreiro excelente. Tu foste uma figura famosa entre a sociedade dos homens. Ais relaxa sua mão direita. Ele perguntou com uma pitada de decepção. Eu pareço como um guerreiro. Por que tu questionaria isso? Se não é um guerreiro, o que mais tu seria? Não, talvez um cavaleiro. Virtuoso rei da floresta, um título merecido. O roteiro tinha sido uma bagunça desde que eu descobri que você era um hamster gigante. Foi difícil ver Ais, que estava vestida com a armadura completa, como um mago. Mas com um nome impressionante como Virtuoso Rei da Floresta, Ais estava esperando que podia sentir que algo estava fora. Anulando magia só foi visto como defendendo-o através de uma forte força de vontade. O efeito da resistência e negação não era muito diferente em Yggdrasil, mas deveria ter agido mais como um sábio. Mas o título de rei virtuoso não se encaixava-lo em tudo. Se ele foi nomeado hamster gigante de Jungarian desde o início, ele não teria obtido suas esperanças. As pessoas tratam-no como rei virtuoso, eram os únicos com o problema. Foi propaganda enganosa. Ais perdeu a vontade de lutar e baixou a espada gigante. O que estás a fazer? É provavelmente impossível. Entregar antes da luta conclui. Luta este rei com todo o seu poder. Esta é uma batalha até a morte. Sempre que o sangue quente virtuoso rei da floresta disse algo inesperado, Ais seria atingido psicologicamente. Desde emoções fortes seria suprimida, Ais ainda deve ter alguma força. Já basta? Ais disse em um tom gelado, apontando a espada na mão direita ao virtuoso rei da floresta e ativando seu poder. Desespero Aura V. Porque a chance de causar morte instantânea era muito alto, Ais retido e só utilizou o efeito terror de nível I. Ar foi emitido para fora com Ais como o centro, o frio que provoca efeitos mentais espalhar-se em torno dele. Quando ele entrou em contato com o frio, a pele do virtuoso rei da floresta ficou em pé e capotou em uma velocidade surpreendente. O estômago macio indefeso cheio de pele prateada foi exposto. Este rei se rende. Este rei admite sua perda. Ah, é apenas um animal depois de tudo. Ais respondeu cansado enquanto ele caminhava para o virtuoso rei da floresta, olhando para sua barriga indefesa e pensando em seu próximo movimento. É um monstro deste mundo, então seria uma pena para afastá-lo. Pena que é apenas um hamster, devo mantê-lo como um animal de estimação. No máximo, o seu cadáver seria de uso. Uma das classes de trabalho do Ais foi necromante. Era uma classe que escravizou cadáveres, mas a força do zumbi criado era dependente da raça do cadáver. Os melhores cadáveres seriam raças poderosos como dragões, enquanto cadáveres humanos iria se transformar em zumbis ou esqueletos. Que tipo de mortos-vivos que o virtuoso rei da floresta, que não existia em Yggdrasil, transformar? Zumbi do rei virtuoso da floresta. Quer matá-lo? Uma voz brilhante veio de trás. Ais se virou e viu Aura de repente aparecendo ao lado de Narberal. Se você quiser matá-lo, eu quero a sua pele. Eu acho que renderia grande couro. Ais olhou para baixo e encontrou os olhos marejados de o rei virtuoso que olhava para cima. Os bigodes tremiam como ele silenciosamente temia o que poderia ser o seu destino. Ele lembrou sua conversa com o virtuoso rei da floresta. Ele lembrou de seus companheiros. Depois de hesitar, Ais suspirou e tomou uma decisão. Meu nome real é Ais Algovo. Se você estiver disposto a servir-me, eu vou poupar sua vida. Graças, muito obrigado pela sua misericórdia. Este rei iria recompensá-lo com a minha lealdade. O virtuoso rei da floresta vai servir o grande guerreiro Aizo Algovin-sama. Aura olhou com olhos de compaixão no virtuoso rei da floresta declarando sua lealdade. Depois de sair da floresta, o grupo esperando Ais e Narberal tornaria aplaudiram seu retorno seguro. Apenas Luke Lutcher parecia um pouco atordoado.
Fireia perguntou-as com uma mistura de surpresa e louvor. Não houve feridos em tudo. Será que você evitou a batalha? Como as estava prestes a responder, Luke Lutcher interveio. Momon-san, que você trouxe algo de volta com você. Você conseguiu enfeitiçá-lo. Eu lutei com o virtuoso rei da floresta e o domei. Rei, mostra-te. O virtuoso rei da floresta com pérola pele branca veio lentamente para fora da floresta. A espada da escuridão membros se destacou em torno Fireia com uma expressão de choque, elevando suas espadas e deu um passo para trás. Poderia ser apenas um hamster de Jungarian, mas é tão grande. Mesmo que seus olhos redondos eram bonito, seu tamanho gigantesco ainda foi intimidante. Era natural dos aventureiros para proteger seu cliente. Ais baixou o volume e disse: Não se preocupe todos. Ele apresentou a mim e não vai atacar pessoas e causar danos. Ais se aproximou do virtuoso rei da floresta e colocou em um ato de acariciar seu corpo. Como meu senhor disse, este virtuoso rei da floresta tinha jurado lealdade a meu senhor e lhe serve como vassalo. Juro por meu senhor que eu não vai causar problemas para todos. O virtuoso rei da floresta declarou a sua lealdade para com Ais mais uma vez. Todo mundo pode ser cauteloso em seu corpo gigantesco, mas era originalmente um hamster de Jungarian bonito, eles não estariam em guarda depois de se acostumar a ela. O problema era como convencer a todos. Este foi o verdadeiro virtuoso rei da floresta. Ais estava em uma perda. Mas as coisas não vão do jeito que Ais imaginado. Este é o virtuoso rei da floresta. Incrível, é uma grande besta. O quê? Ais trocou seu olhar entre Ninia e o virtuoso rei da floresta, observando com cuidado para ver se ele estava apenas brincando. Mas Ninia era sério. Uau, isso virtuoso rei da floresta, é tão grande quanto as lendas. Eu posso sentir o seu tremendo poder apenas por estar em sua presença. Dini disse em reverência. O tremendo poder. Ara, o meu chapéu para você. Para realizar uma grande façanha tal. Com tal poder, você é realmente qualificado para trazer Nabel-chan com você. Nós com certeza seríamos dizimados se encontrássemos um monstro desses. Como esperado de Momon-san. Você é muito bom. Ouvindo o louvor de Luke Lutcher e companhia, Ais olhou para o virtuoso rei da floresta mais uma vez. Um hamster de Jungarian gigantesco. Esse é o único comentário que Ais tinha. Porque eles pensam que este monstro estava ameaçando. Todo mundo, você não acha que os olhos deste monstro são bonitos? Todo mundo olhou com os olhos bem abertos, ouvindo eles isto, como se seus olhos estavam indo para cair fora. Isso provavelmente soa ridículo para eles. Momon-san. Você acha que os olhos deste monstro é bonito? Claro. Ais retrucou em sua mente enquanto ele acenou com a cabeça, perguntando se o virtuoso rei da floresta estava ativando sua habilidade passiva encantamento. Inacreditável, como seria de esperar de Momon-san. O que você acha depois de olhar para os seus olhos, Ninia? Eu acho que esses olhos estão cheios de sabedoria e eu podia sentir o quão poderoso é esse monstro. Não importa o quão levemente eu poderia levá-lo, não vou pensar nisso como bonito. Ais olhou para todos sem fala. Depois de entender como todos pensavam, ele sentiu-se tonto. E quanto a Anabel? É o poder de lado, seus olhos pareciam fortes. De jeito nenhum. Todo mundo estava elogiando Ais com os olhos brilhando. Isto significava que todos sentiram respeito para com Ais que descreveu os olhos de um monstro tão bonito. Ais olhou para os olhos do virtuoso rei da floresta e não podia ver qualquer sabedoria. Fiz a minha capacidade de discernir a mudança beleza depois se transformando em um morto-vivo. Uma vez que todos, exceto ele pensou assim, havia a possibilidade de que seu julgamento tinha mudado. Mas ele ainda precisava de uma confirmação final. A propósito, alguém acha que um rato é poderoso? Ratos gigantes.
Esses monstros são nada de especial. Você pode encontrá-los nos esgotos de Relantier. Ratos gigantes podem se espalhar, praga horrível. E também Ratman. Ratman são resistentes a qualquer arma que não é feito de prata, para que eles possam ser completamente um punhado. Não são hamsters e ratos similar. E desde que o virtuoso rei da floresta tem uma longa cauda, que é mais perto de um rato do que um hamster. O Ais perplexo chegou à conclusão de que este mundo é um pouco estranho. Enquanto Ais estava preocupado sobre o material mesquinho sobre este mundo, Fireia pediu um pouco preocupante. Mas se você pegar esse monstro para longe, os outros monstros não teriam nada a temer com a ausência do virtuoso rei da floresta e atacariam em Carne Village. Ais gesticulou para o virtuoso rei da floresta com o queixo. O virtuoso rei da floresta entendeu isso e disse: És tu referindo-se à aldeia ali. O equilíbrio de poder na floresta foi derrubada, mesmo este rei não poderia garantir a sua segurança por ficar aqui. Como poderia ser isso? Ais não consolou o Fireia deprimido e apenas sorriu em seu coração. O virtuoso rei da floresta não é digno de seu título, mas posso conseguir algo fora deste. Como Ais ponderou como guiar o tema, ele percebeu o olhar de Fireia. Fireia estava abrindo sua boca, hesitante em falar. Era óbvio para Ais que o coração de Fireia estava em conflito. Fireia queria Ais para salvar a vila, mais uma vez, mas estava hesitante em deixar tudo para Ais. Como a espada de membros escuridão discutida a forma de salvar a aldeia, Fireia fez a sua mente e falou com uma expressão séria. Mumon-san. O que é isso? Ais alegremente aguardado palavras de Fireia. Ais tinha planejado desde o início para proteger Carne Village, que foi uma rica fonte de informações, mas era importante para receber um pedido. Ais poderia fazer um favor para Fireia e receber uma recompensa, matando 2 pássaros com uma pedra. Este era o plano de Ais, com isso ele quis compensar o erro de calcular mal o valor do virtuoso rei da floresta. Mas as palavras de Fireia foram além da imaginação de Ais. Mumon-san. Por favor, me permita participar do seu grupo. O quê? Eu quero proteger Henry. Carne Village. Mas eu não tenho o poder para defendê-la. Então, eu quero ficar mais forte. Até mesmo o básico seria bom, espero Ais-san poderia dar alguns dos seus poderes para mim. Mas a minha riqueza não poderia empregar um aventureiro de elite como Ais-san, a longo prazo. Então, por favor, deixe-me participar do seu grupo. Estou confiante em farmácia e eu estou disposto a transportar a bagagem ou quaisquer tarefas. Por favor, aceite o meu pedido. Como Ais piscou os olhos inexistentes em hesitação, Fireia continuou. Eu sempre fui pesquisando estudos farmacêuticos. Minha avó e meu pai eram farmacêuticos, então eu entrei nessa carreira sem pensar muito. Mas eu encontrei o caminho que pretendo tomar, algo diferente de ser um farmacêutico. Você quer se tornar um poderoso mago e proteger Carne Village? Sim. Fireia olhou para Ais com olhos sinceros viris, sacudindo sua infantilidade. Durante seu tempo na Yggdrasil, havia muitas pessoas que queriam aderir a Ais ou ao governo. A maioria deles fez isso para seu ganho pessoal, querendo tirar algo de aderir a uma aliança de alto nível. Eles não pensam sobre o que poderia fazer para a aliança, mas o que a aliança poderia fazer por eles. Não só isso, também houve pessoas traiçoeiras planejando se infiltrar no clã para roubar informações e itens raros. Devido a isso, os membros de Ais ou Algov mantinham seus membros do núcleo e não cresceram muito. Eles eram guardados, cuidado para não deixar seus esforços ir para o lixo. Mas Fireia não sabia sobre a aliança Ais ou Algov, ele só tinha simples desejos. Este pensamento que parecia certo, mas estava fora da marca, deu a Ais uma sensação agradável. Ha 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 ha. Ais riu gostosamente. Ele não esperava nada de volta. Ais depois parou seu riso, tirou o capacete e curvou-se profundamente com uma atitude sincera e séria.
Ele podia ouvir Narberal ofegante. Esta atitude pode não ser apropriado para mestre de Narberal, o soberano do grande túmulo de Nazarick, mas Ais sentia que ele deveria se curvar e fez-lo sem hesitação. Ele não achava que se curvar a um jovem de metade de sua idade era vergonhoso. Ele não queria fazer nenhum mal com sua risada, e Ais sabia que não deveria estar rindo. Ele levantou a cabeça e disse ao Fireia chocado: Peço desculpas por perder a compostura, mas eu espero que você entenda que eu não estou tirando sarro de sua determinação. Você precisa cumprir 2 critérios para se juntar à minha equipe, mas você só cumpriu uma. É lamentável, mas eu não posso te deixar entrar. Os critérios ocultos foi o consenso de metade dos membros, por isso mesmo que Ais acordado, ele não poderia recrutar os membros por conta própria. Mas desde que vir a este mundo, Ais foi preenchido com a alegria de ser tratados com lealdade pelos guardiães da Nazarick contínua. Eu entendo o que você está pensando e vai lembrar que você queria se juntar à minha equipe. Quanto à proteção desta vila, vou fazer o que puder para ajudá-lo. Mas eu provavelmente vou precisar de sua ajuda como bom. Sim? Por favor, deixe-me ajudar. Eu vejo. Como Ais assentiu, seus olhos se encontraram com Ninia por um momento. Ninia parecia que ele estava vendo algo interessante, que fez Ais se sentir estranho. Vamos falar sobre isso mais tarde. Antes disso, eu tenho que dizer a todos sobre algo interessante. Que é a domesticação do virtuoso rei da floresta.